Que bom, pessoal. Nós estamos aqui mais uma vez, nosso encontro online, ao vivo, para a gente falar um pouquinho de Lacan, a psicanálise lacaniana. Fiquem à vontade para fazer perguntas, fazer abordagem, a gente interrompe a aula na hora que for necessário, como queiram. Então, vamos falar de Lacan. É difícil o entendimento e tem aqueles que são lacanianos radicais. Mas nós vamos avançar um pouco para buscar esse entendimento e ver se nós conseguimos, pelo menos, clarear a nossa mente sobre o que é a psicanálise lacaniana. Nós sabemos que Freud foi o inventor da psicanálise. Na França, já no início do século XXI, iniciou com Jacques Lacan como reinventor do divã. Quando fala reinventor do divã, eu tinha uma frase que eu usava há muito tempo, que acho que é aplicável. Nada se cria, tudo se copia, né? Se copia e se transforma. Lavoisier. Mas tinha coisas inteligentes, como o Lacan, essa figura que aí está. Você pode saber o que você disse, mas nunca o que o outro escutou. Bah, Interessante, não? legal, né? Muito legal. Então, por isso que eu uso a minha frase lá na apostila, no rodapé, que humildade para ouvir e escutar, sabedoria para e habilidade, sabedoria para aplicar que é 100% humano. Mas nós não sabemos o que ele pensou, o que ele sente. E esse é o grande trabalho do psicanalista, escutar o que o outro escutou. E a área comercial se aplica muito técnicas nesse sentido, porque quando se está negociando, você transmite uma mensagem com todo entusiasmo e pensa que abafou, mas o outro entendeu totalmente diferente e você não sabe. Então é necessário formular perguntas esclarecedoras para produzir um feedback adequado para saber o que ele escutou. E com isso, nós voltamos lá na aula número 6, semiologia psicanalítica. A leitura das palavras. Quando nós falamos, as reações que a pessoa tem, as expressões, o que ela entendeu. Lacan criou novos conceitos, inventou uma técnica original de análise, da qual decorreu um tipo de formação didática diferente daquela preconizada pelo freudismo, o freudismo clássico. Lacan, com efeito, foi o único dos grandes intérpretes da doutrina freudiana. Realmente ele foi genial para isto, a efetuar a sua leitura, não para ultrapassá-la ou conservá-la, mas com o objetivo, confesso, de retornar literalmente aos textos de Freud. Ele era fãzão de Freud, discípulo de Freud. E o lacanismo é uma espécie de revolução às avessas. Não um progresso em relação ao texto original, mas uma substituição ortodoxa desse texto. Então, ele quis, na realidade, não seguir uma ortodoxia de Freud, mas, no fim, ele retorna a Freud. A ortodoxia de Freud é que, quando se fala ortodoxo, ela é absoluta. E ele, então, quis criar um texto original para mostrar que não era absoluta, que ele também poderia fazer. Ótimo. Ele trouxe muito conhecimento também para a humanidade. Ele utilizou a linguística. Nós começamos a falar agora há pouco da linguística, que é a semiologia psicanalítica. Utilizou a lógica matemática e utilizou a topologia. Mostrou que o inconsciente se estrutura com uma linguagem. A verdade sempre teve a mesma estrutura de uma ficção, em que aquilo que aparece sob a forma de sonho ou devaneio é, por vezes,
a verdade que oculta sobre cuja repressão está a realidade social. Então, essa visão dele também é a nossa visão como psicanalista, porque qual que é a verdade? Aquilo que aparece sob a forma de sonho ou devaneio, aquilo que a pessoa está falando. Será que ela está falando a verdade que ela quer falar? Ou ela está oculta, reprimida por uma realidade social ou reprimida por um superego? Ele considerava que o desejo de um sonho, a interpretação do sonho, muito legal, não é desculpar o sonhador, mas o grande outro do sonhador. Então, a figura simbólica que ele utiliza. Por isso, o lacaniano fala muito em simbólico. Desculpar o sonhador, mas o grande outro do sonhador. Aquele outro que aparece nas suas imagens mentais, na atividade onírica. O desejo é o desejo do outro. E a realidade é apenas para aqueles que não podem suportar o sonho. Então, daí, a gente vai levar em conta que sempre praticar a interpretação dos sonhos, que é uma tarefa bastante complicada e bastante empírica, mas tem um caminho muito saudável para a gente encontrar aquilo que a pessoa está realmente passando no seu inconsciente. O pensamento de Lacan tem como principal característica ter introduzido no pensamento de Freud, inicialmente pela fenomenologia, todo o sistema da filosofia alemã de Hegel, de Husserl e de Heidegger, e principalmente a teoria do sujeito que não existe em Freud. Que interessante, né? Falar a teoria do sujeito que não existe em Freud. Realmente não. O Freud... Professor, essa parte assim que ele fala da fenomenologia, que eu peguei os dois livros sobre isso, aliás, três livros. E eu nunca pensei em ligar os dois, sabe? Que o Lacan gostasse da fenomenologia em si, né? Interessante, né, Mônica? É muito interessante. Então, Mas a fenomenologia, ela é incrível em relação a várias coisas, né? sim. Mas esses fenômenos, eles têm uma origem, não tem? Exato, exatamente. Por Então, isso a tem uma origem. fenomenologia. Então, aí a gente começa a pensar num outro caminho, certo, Mônica? E aí, quando ele diz da teoria do sujeito que não existe em Freud, quem pode ser o sujeito em Freud? O ego, Uhum. que o Freud identificou depois na segunda tópica. Concorda com isso? Concordo muito, porque o Lacan, na verdade, ele conseguiu deixar as coisas mais claras para quem está estudando Freud. Apesar de não ser tão interessante. Legal, legal. Introduziu novos termos. Nós vamos ver mais termos lá na frente, é bastante interessante. E introduz a psicanálise no campo da filosofia. Ora, no campo da filosofia, a psicanálise ela tem uma base filosófica profunda. O Freud usou demais a filosofia e usou muito a mitologia grega. O Lacan pensa a psicanálise no vasto campo de interrogações, combinando filosofia heideggeriana com linguística de Saussure, o estruturalismo de Levi-Strauss, retirando a concepção do significante, estamos falando aqui significante, estamos falando, portanto, de semiologia, do inconsciente estruturado como linguagem, estamos falando novamente de semiótica. Isso levou a ocupar um lugar importante na psicanálise no campo intelectual. O grande valor de Lacan foi feito
um retorno, foi por ter feito um retorno a Freud, que ele reconheceu lá no final. Que disse assim: quem quiser ser lacaniano, que seja. Eu sou freudiano. Palavras de Lacan, lá no fim da sua vida. Lacan, Melanie Klein, tem em comum a extensão da clínica da neurose para a clínica das psicoses. E também ter aprofundado a questão da relação arcaica da mãe com o bebê. Aí nós vamos envolver outros autores também nesta área, vamos envolver principalmente o Winnicott. Essa aproximação é percebida em seu escrito A Família, foi o que Lacan escreveu em 1938, onde ele integra a tese kleiniana, em particular, no conceito de oposição paranoide, atribuindo à transferência um papel primordial. E, porém, não aboliu a questão do lugar do pai, a ponto de localizar na falha simbólica deste a própria origem da psicose. Ora, então ele começa a falar, aqui começa a falar uma origem de uma psicose. O que é um grau psicótico? É quando a pessoa ela surta, ela sai do superego. É um grau psicótico. A posição paranoide, que está sendo estimulada pelas angústias que a pessoa vai passando, acaba ficando louca. Então, isto é a falha simbólica, a própria origem da psicose. Compreenderam? Uhum. Ele aí de novo. Eu sou freudiano. Vocês, se quiserem, sejam lacanianos. É com vocês. Ele falou isso num congresso em Caracas, em 1980. A primeira intervenção na psicanálise para Lacan é para situar o eu como instância de desconhecimento, de ilusão, de alienação e sede do narcisismo. É o momento do estado do espelho. Então, procurar interpretar isso, ora, o que é o eu, hein? É o self, é o ego. É a instância do desconhecimento de ilusão provocada pelo id, de alienação provocada pelo superego, sede do narcisismo necessário para sobreviver, porque o eu, o ego, ele precisa estar bem com ele mesmo, ele se sentir bem, se achar bonito. Daí que ele entra no estádio do espelho, quando ele olha a sua própria imagem e gosta da sua imagem. Linkaram uma coisa com a outra? Hein, gente? Sim. Uhum. Ok, Mônica? Tô aqui. Só dei um mistério, sim. Juntou? Então tá. Então, o eu é situado no registro do imaginário, juntamente com fenômenos como amor e ódio. Nós estamos falando aqui de pulsão de morte e pulsão de vida. Relações duais. É imaginário? É imaginário. Ele criou essa palavra imaginário para poder falar de uma pulsão de morte, amor e ódio. Ô, professor, eu tenho aliás, é uma coisa que eu, pelo menos, tenho essa noção, sabe? Tem pessoas que elas são muito ligadas ao ódio que elas têm da outra, não é? Sim. Como do amor. Porque não é possível que uma pessoa gasta tanto tempo para odiar uma outra pessoa. Sim. Por isso, quando nós começamos este curso, lá no segundo módulo, nós pedimos que seja desenvolvido um trabalho para falar sobre o amor, porque nós vamos desmistificando através desse curso o que é o amor.
que é algo bastante complexo, realmente, de se entender. Então, essas relações duais entre amor e ódio é a relação dual entre a pulsão de morte e a pulsão de vida. Distingue do sujeito do inconsciente, que é uma instância simbólica. Reafirma aí a divisão do sujeito, pois o inconsciente seria autônomo em relação ao eu. Sim, o inconsciente ele é autônomo, ele produz as pulsões, ele produz a imaginação, ele produz o sujeito imaginário. Nesse ele é autônomo em relação ao eu. Porém, o eu, nós temos que ir lá, quando pegamos a primeira tópica de Freud, ele tem o pré-consciente. O pré-consciente é o filtro para ver se vai deixar essas pulsões de ódio e de amor do inconsciente passar adiante. Porque o eu tem a vivência e o eu, ele entende o superego. E é, portanto, no registro do inconsciente que deveríamos situar a ação da psicanálise. O que Freud sempre falou? Lacan está falando a mesma coisa. Para Lacan, a análise não deve ficar reduzida exclusivamente no mundo interno. Ele propõe que o analista deva dar uma importância muito especial à palavra do paciente, que pode ser cheia ou vazia de significados. Lá vamos nós de novo na semiologia. De modo que o analista também deva rastrear a cadeia de significantes que está contida no conteúdo, forma e estrutura da linguagem. Pegar uma coisa com a outra, que nós já estudamos até agora. Palavra cheia ou palavra vazia. A estrutura da linguagem que nós temos que praticar a vida inteira exercendo psicanálise, a estrutura da linguagem que nós precisamos entendê-la nos nossos relacionamentos, o que é que a pessoa está querendo dizer. A estrutura da linguagem, Marcelo, você que está também agora comandando a área comercial, né? Comandando pessoas, treinando pessoas, a linguagem que está sendo utilizada e a linguagem que o seu cliente está respondendo. Uhum. Tudo isso é muito útil. Aliás, em tudo na vida nós temos que pensar na estrutura da linguagem. Os desentendimentos entre casais, entre pessoas, é por não entendimento da estrutura da linguagem. A foraclusão, que em Lacan é a forma extrema de negação, impede a ruptura de fusão narcísica no registro do imaginário com o outro, aquele outro que está dentro da imaginação da pessoa. Portanto, não se produz a capacidade para formar símbolos e nem o ingresso do registro simbólico. Forclusão está excluído. Forclusão é um conceito forjado por Jacques Lacan, forjado por ele, para designar um mecanismo específico da psicose, através do qual se produz a rejeição de um significante fundamental para a forma do universo simbólico do sujeito. Quando essa rejeição se produz, o significante é foracluído. Ora, o que é que nós falamos quando nós pensamos a respeito do que é que a pessoa tem dentro dela? E quando ela não consegue realizar que ela está obsessiva com aquilo, ela não acaba ficando louca? Primeiro ela fica paranoica e chega a um ponto que ela chuta o balde e perde toda a razão, entra no quadro psicótico? E a coisa interessante é o setting lacaniano. Ele aboliu o tempo cronológico de uma sessão de 45 a 50 minutos. Nós temos um padrão médio de 50 minutos. Existem casos que nós avançamos para 1 hora,
Geralmente eu não termino antes dos 45 minutos, mínimo de 45 a 50. Mas algumas exceções que a gente vê no estado de angústia da pessoa, a gente pode prolongar um pouquinho mais. Então, ele aboliu esse tempo cronológico, substituindo pelo tempo lógico. Ou seja, não tem tempo fixo de duração. Sendo assim, a sessão pode terminar quando o analista atinge o corte simbólico. Ora, quando ele está falando do corte simbólico, nós vamos entrar, então, lá na psicoterapia breve. Isto é, sai do registro imaginário e sua palavra vazia passa a ser uma palavra cheia, uma palavra real. O Lacan fazia sessões de psicanálise em 15 minutos. Já pensou fazer em 15 minutos? Quando nós Não, não, trabalhamos... Diga, não Marcelo. deixa, não deixa nem molhar o bico, né, o Antônio? É. Mas, Viu, Marcelo? Nesse ponto aí, quando nós atendemos uma pessoa e ela começa a falar, em 15 minutos, nós atingimos um quadro simbólico. O uhum, que está sendo simbolizado para ela? O que está saindo do registro imaginário, que a palavra passa a ser uma palavra cheia daquilo que ela está sofrendo. Sacou? Você queria completar mais alguma coisa, Marcelo? sim, não, entendido. Uhum. É que, na realidade, eu acho que chega um momento que até não só esse corte, né, mas também a questão do avançar, né, todas as vezes que eu fiz análise, terapia, eu vi que chega às vezes um momento que não anda mais, né, Sim, tipo, tu tem que encerrar, às vezes, tipo assim, não vai mais, né, tipo assim, no meu ver, é uma, né, perda, não sei, de tempo, né, na minha análise, assim, sim. né, e tem dias que, como se diz, às vezes tu entra num processo, assim, que, hoje não, brincando um pouco, assim, né, às vezes tu diz assim, uma sessão, né, hoje não vai sair nada daqui, né, mas, e ao contrário, às vezes, realmente, aquilo acontece de uma forma bem intensa, né, que Sim. tu consegue desenvolver, né, realmente uma compreensão e, né, então, é isso. Isso aí, obrigado, Marcelo. De nada. A transferência. O risco que Lacan vê e alerta é de um analista poder reforçar e até eternizar uma dependência transferencial. Quando ele for muito preconceituoso, constituindo que o autor designa como a sigla SSS, que quer dizer sujeito suposto saber. O psicanalista que nós preconizamos, ele não é um sujeito suposto saber. Ele é um sujeito com um conhecimento estudado da psicanálise, conhecimento que vocês todos já têm, mas não somos donos da verdade. Então, não somos preconceituosos. Nós temos que ter humildade para ouvir o que nós pregamos. Isto é entendido como que o nome já demonstra, referido que a dupla parte de um pressuposto de que o analista sabe tudo o que o paciente ignora. E ele chegou ao consultório pensando que nós sabemos tudo. E nós só temos que mostrar que nós não sabemos nada dele. Precisamos escutar. Aí, quando termina a fala, que fazemos alguma identificação, aí sim podemos fazer uma pontuação. O que deve estar acontecendo com você é isso. Para ele mesmo entender o que é que está acontecendo com ele.
A contra-transferência. O Lacan evidencia que não aceita a possibilidade de que ela possa constituir um importante instrumento técnico. Interessante, não? Mas ele praticou muita contra-transferência. A interpretação para Lacan, uso sistemático da interpretação reducionista ao aqui e agora, opa, psicoterapia breve. Pode contribuir para uma fixação do paciente no registro do imaginário narcisista, com o risco de se identificar com os desejos do analista. Mas que desejo do analista? O analista vai apresentar algum desejo para o seu paciente? Curioso, não? O que ele valoriza, na verdade, são as interrupções que representam a castração, ou seja, o coto simbólico, e não propriamente as interpretações clássicas freudianas. E o que é feito na psicoterapia breve? Cotos simbólicos daquilo que a pessoa está expressando, ou seja, a castração. Na função materna, que é a passagem ou mediação da lei que a mãe opera, ou seja, a função e não a pessoa. A função de limite entre o somático e o erógeno. Essa é a lei do interdito interno do incesto, que está incorporada como um traço paternal e que constitui, portanto, uma identificação primária. Nós entendemos perfeitamente que a função materna é uma mediação da lei que a mãe opera, porque a mãe é o modelo para aquele bebê, para a criança. Ou seja, é uma função e não a pessoa. Função de limite entre o somático e o erógeno. Aquela manifestação do prazer da criança no colo da mãe quando ela está mamando. A identificação primária é realizada com o traço unário paterno, com a lei da proibição do incesto. Ora, lei da proibição do incesto, então nós estamos falando aqui complexo de Édipo. É a metáfora paterna que produz o significante da falha do outro, que permite que o sujeito seja representado por um significante em relação a outro significante. Lá vamos em semiologia novamente. Entre signo, significado e significantes. O que é significante para mim pode não ser para vocês, em cima do mesmo signo. Então, sem o significante da falta, não falta nenhum significante ao outro, aquele outro imaginário. Se a mãe assume todo espaço no outro, não há falta de significante. Logo, ela não vai ocupar a função materna. Ela ocupa o lugar do pai, sem, no entanto, conter o significante da falta do outro. É uma forma complicada de se expressar, não é? Professor, uma das coisas que o Lacan, né, que por um lado eu gosto, mas também não, na questão a parte jurídica mesmo, assim, em relação na França. Sim. Eles usam muito a questão da psicanálise no sentido do que o outro sentiu, o que o outro viveu, do qual, talvez você tenha matado aquela pessoa por X e, sabe? Eu vejo muito isso. É isso mesmo, Mônica. O outro imaginário. Exato. E ele também ele é todo imaginário, não é? Então, com isso, a gente vê que É muito mais fácil hoje em dia se você seguir uma defesa voltada mais da psique, né? Sim. Posso te dar como a vítima.
Eu não concordo nessa parte do Lacan, mas eu entendo por que os advogados usam muito isso na parte criminal. Uhum. Ok, obrigado, Mônica. Então, a função materna ela pode ser estruturante. Supõe a mãe. Sujeito dividido, barrado pela própria castração. Esta função vai ser desenvolvida junto à criança num processo de passagem, permitindo a entrada da lei, interditando radicalmente o gozo da mãe pela criança, introduzindo o sujeito na cultura, na vida social, onde ele começa a ter, então, os seus valores, começa a ter a sua conduta, onde começa a entender que o menino não pode transar com a mãe, a menina não pode transar com o pai, que são as fantasias, é o outro que está dentro dela. É pela voz, considerada como objeto A, que se pode dizer que a mãe está no lugar do outro. A voz se situa do lado dos objetos A e também como vetor pela palavra dos significantes da mãe. Quando falamos objeto, é a libido se dirigindo a determinado objeto, através da voz. A mãe não fala apenas em voz alta, mas é por meio da voz, com um não, que ela usa o significante supereu, superego, que interdita o transbordamento do funcionamento, que opera como limite ao gozo. Ficou claro? Uhum. Uma mãe que se situa somente no dom e não na troca, não pode reduzir o transbordamento de seu filho, visto que ela mesma está fora da função fálica e, por conseguinte, está fora da sua lei. Ela não é a dona das atitudes do outro. Ela não consegue dominar o seu espaço. E já na função paterna, segundo Lacan, o ser humano não nasce sujeito. Sim, o ser humano ele nasce totalmente id. Quando nasce, é como um corpo espedaçado, correspondendo a esse período que Freud chamou de alterotismo. Tudo é da criança quando ela nasce. Um corpo regido por pulsões parciais não unificadas e que a criança não entende. Ele e a mãe são uma coisa só. Até que ocorre uma nova ação psíquica, de acordo com Freud, possibilitando a constituição do eu corporal como unidade. Então, é quando a criança, segundo Freud, ela começa a fazer uma identificação que existe outra pessoa. É quando ele sente a ausência da mãe, ele vê que a mãe se afastou. Começa a fazer as identificações. Lá em Winnicott, ele também deixa isso bem claro. Quando ele fala no afastamento da mãe, o que a criança fica procurando? Porque agora sim, ela passa a entender que ela não é uma integrada ao corpo da mãe, que ela é integrada a algo que ela não conhece. E que a mãe é outra coisa, a mãe é o outro. O período em que ocorre essa nova ação psíquica, Lacan chamou de estado do espelho, constituído por 3 etapas. E quem é o espelho para a criança? A mãe. Então começa o estado do espelho aí, 3 etapas. Na primeira etapa, a criança percebe a imagem real do outro, que até então a criança não percebia, que é a mãe. Ela está mamando no peito da mãe, está olhando para o rosto da mãe, mas ela não sabe o que, ela não percebe.
Então, na primeira etapa do desenvolvimento, a imagem real de um outro, ela começa a ser formada e que não está interiorizada. Na segunda etapa, a criança percebe a imagem da mãe apenas como imagem. A mãe é irrealizada. Ela não tem ainda como objeto concreto. Então, é imagem, ela é imaginária. Na terceira etapa, que corresponde ao primeiro tempo do complexo de Édipo, ocorre a identificação à sua própria imagem, uma identificação à mãe como imagem, que é, portanto, a identificação primária. Isto acontece lá, segundo Freud, a partir dos 3 anos de idade. Contudo, gente, essa relação simbiótica e fusional entre mãe e o bebê precisa passar por um corte. O que acontece no segundo tempo do Édipo. No primeiro tempo, a mãe endereça seu desejo à criança e a toma como aquilo que lhe falta. Eu falo. No segundo tempo, ocorre com a intervenção da função paterna, fazendo um corte no desejo da mãe, fazendo esse se endereçar para outro lugar, que não a criança como falo. Endereçar o seu desejo para outro lugar, para um outro objeto. Provavelmente o marido, o pai. Mas também pode ser outros. É através dessa operação que a criança poderá sair da posição de ser ou não ser. O falo para a dimensão do ter ou não ter o falo, passando a buscar a identificação com quem supostamente tem o falo. Então, Lacan está falando aqui do quê? Nesse desenvolvimento da criança, ela começa a buscar a ser. Aí nós vamos novamente lá naquela frase famosa de Shakespeare, to be or not to be, that is the question. E que esta criança carrega até a vida adulta. Um grande número de pacientes que nós atendemos, o conflito principal está aí, de coisas não resolvidas, para sair da posição de ser ou não ser. E o falo representa o poder. E não ter o falo é a falta do poder. Aí então começa a buscar identificação com quem supostamente tem o falo. Supostamente é o pai. Em Lacan, todo desejo é suportado por uma falta, a qual é inserida no mundo da criança e simbolizada a partir da intervenção da função paterna. Esta falta lança o sujeito na alienação simbólica, porque fica ainda prisioneiro da palavra, da linguagem, que é comum a todos. Enquanto o eu nasce no campo do outro semelhante, estádio do espelho, especular, imaginário, o sujeito nasce no campo do outro da linguagem, da função paterna, da lei contra o incesto, da ordem, e que ordena as suas relações sociais. Ou seja, começa a estruturar, portanto, uma futura personalidade, com as suas pulsões e com seus valores. O desejo é sempre o desejo do outro. Pois o que o sujeito deseja é determinado por sua relação com a função paterna. O sujeito é sempre marcado pelo outro, novamente estado do espelho. Eu quero ser igual ao meu pai, eu quero ser igual à minha mãe. Surge aí, portanto, um paradoxo. Embora o sujeito seja determinado por algo fora dele, ele precisa se responsabilizar pelo seu desejo, porque ele ainda não tem uma identidade própria. E muitos adultos não têm uma identidade própria, porque não se responsabiliza pelos seus desejos. Ele está realizando o desejo dos outros.
Quantos adultos que estão numa vida hoje já crescidinho, já adulto mesmo, mas a criança está viva lá dentro, com uma profissão, formada em alguma área, mas o desejo dela não era aquilo, era o desejo do outro. Quem é esse outro? O pai, a mãe, que incutiu na vida dele que ele seria aquilo. Lacan chama objeto A, aquilo que causa desejo. Ora, instinto, a busca do prazer pelo desejo. É instintual. Esse objeto A é o que não está inscrito. Aquilo que fura, falta e não pode ser representado. É um resto pulsional e tem a ver com a pulsão de morte. Sim, é isso aí, voltamos lá de novo. São pulsões. E as pulsões provocam o objeto imaginário. A falta jamais é toda preenchida, ficando o desejo para sempre insatisfeito. Não realizou, está insatisfeito. Voltamos ao princípio do prazer de Freud, que o ser humano está sempre em busca da satisfação da primeira experiência. Nunca está satisfeito. Falta. O sujeito busca realizar esse desejo através do deslocamento metonímico da demanda, na tentativa de satisfazê-lo. É a partir da falta que o sujeito faz sintoma. Ora, o que dá para entender daí, minha gente? O que é uma neurose? A neurose é a falta, e o sintoma é a neurose, aquilo que lhe falta. Ficou claro? Para a gente fazer essa interpretação da fala lacaniana? Bom, quando ninguém Sempre a responde, falta, sempre a diga. falta, Antônio, do que não se tem ou de um desejo, como se diz, que um desejo, digamos assim, que tu almeja, né? Como é que eu posso te dizer? No sentido de dizer assim, se falta, isso pode ser simbólico em vários sentidos, né? Tipo, eu não tenho, né, digamos assim, de repente, o corpo que eu queria ter, né? Ou eu não tenho, me falta, digamos, o dinheiro, né, que eu queria ter, né, digamos assim. Isso seria o quê, né? Mas na falta real ou a falta imaginária? Tá, No sentido, entendeu? muito, Eu não sei muito se eu me bem expressei colocado. bem. Então, volto aqui. O sujeito busca realizar o seu desejo através do deslocamento metonímico. Então, o mecanismo de defesa e deslocamento, que ele não consegue alcançar uma coisa, ele vai fazer um deslocamento para outra coisa. Sim, Lembra desse mecanismo de defesa? sim, sim. Deslocamento? Isso ocorre Uhum, na demanda, na tentativa de se satisfazer. uhum, Ficou claro aí? sim, Então, é a partir da falta que o sujeito faz sintoma. Então, sintoma é neurose. Neurose é o que está faltando para ele, que ele entra em desespero. uhum, Está faltando entendi. amor. É o amor ou é sexo? Uhum, Está faltando conforto. Está faltando dinheiro? Seja lá o que for. A sim, falta faz o sintoma. Legal? entendi. Chama-se deslocamento metonímico porque o sujeito torna o objeto substitutivo como se fosse
o objeto original perdido. Então, um objeto imaginário que ele não alcança e ele tem a sensação que ele perdeu, o qual jamais é encontrado como um todo. Daí, tem a falta, provoca a neurose. Ou seja, é o sintoma. Uma parte do objeto do desejo é tomado como se fosse o desejo todo, o que ilusoriamente apazigua a atenção neurótica. Então, dentro do estágio do espelho, segundo Lacan, o estado prematuro ao nascer faz com que ela estabeleça uma relação de dependência com a pessoa que a cuida. Para nós é óbvio isso, né? Normalmente a mãe, que desempenha a função daquele que supre suas carências, tanto no plano biológico como no plano imaginário. O que uma criança pode imaginar do que é uma mãe? Ela cria fantasias. Como a prematuridade não é apenas biológica, mas simbólica também, ela necessita do outro no lugar do código para mediar o seu desejo. Num primeiro momento, este outro é outro real, da primeira dependência, da relação dual imaginária, na qual um se confunde com o outro. Isso na criança realmente é uma confusão mental, que ainda está se formando. Então, no estado do espelho, para ela é a figura da mãe, ou de quem está cuidando dela. Ao satisfazer as necessidades físicas da criança, essa é uma das necessidades físicas, dormir no aconchego do colo da mãe. Em Unicode, este é o holding. Então, ao satisfazer essa necessidade física da criança, a mãe o faz segundo um código simbólico que determina essa relação, permitindo que seu desejo se articule em demandas que fará a criança desejada ou não, possibilitando a sua entrada na erogenização. Quando falamos em erogenização, nós estamos falando de Eros, Deus do amor. É por meio dessa mediação, na qual a mãe ocupa a função do outro absoluto, provendo a criança de alimentos, de amor, de palavras, que ocorrerá o acesso ao campo do simbólico. A conquista gestalt corporal pela criança se dá pelo reconhecimento da sua imagem no espelho, mediada pelo imago da mãe. Essa experiência se organiza em três tempos, a saber, no primeiro momento, o que existe é uma confusão entre ela própria e o outro. A criança olha no espelho e não entende o que é aquilo. Ela vai começar a formar uma imagem de si própria. Em virtude da relação estereotipada que tem com a mãe, porque ela só tem até então a imagem da mãe. E ela não entende que ela não é a mãe. Pois é no outro que ela se vivencia e se orienta. Daí a extrema importância que é uma mãe para cuidar do seu bebê. A criança percebe a sua imagem no espelho e ela toma como de um ser real de quem tenta se aproximar. Nessa fase da idade, é comum ver a criança em frente ao espelho conversando com a sua própria imagem. E esse é o sujeitamento ao registro do imaginário. Ela imagina que está ouvindo, que está conversando com ela. E ela está vendo as reações, mas ela não sabe que é um espelho. Professor, Então, qual é a idade assim que ela está nessa Estou fase? está na fase de 1 ano e meio a 2.
Só 1 ano e meio e 2? 1 e meio, 1 ano e meio. 1 ano e meio ou Tá. 2. É. E se a pessoa tiver, se alguma criança tiver algum problema em relação, por exemplo, né, do atraso, modifica isso. Em relação a... Ao atraso mesmo da questão do desenvolvimento, sabe? Porque às vezes a criança não consegue falar, enfim, às vezes tem algum tipo de. Não é problema no caso, mas é um sintoma do qual o pessoal acaba colocando isso como se fosse uma. É uma doença em si, né? Tá, deixa eu te ajudar. Ela faz um registro ao imaginário, que ela imagina. Tá, Mas ela está entrando agora numa fase de desenvolvimento. tá, E vai passar pelo desenvolvimento da psicossexualidade, 1 ano e meio, 2. Dali a pouco ela está entrando na fase anal. tá. 1 ano e meio ela está se libertando da fase oral. Mas na fase oral dela, a imagem que ela tem é da mãe. Sim, sim. E quando ela está aqui, que ela começa a ver no espelho, ela vê a imagem dela, mas ela não sabe que é ela. É verdade. Não, sim, Então ela acha que é outro. sim. E Então demora. fica no seu registro imaginário, Aham, é verdade. ok? Pode continuar, professor. Não, era só uma coisa. Não, ótimo. Pode interromper a hora que quiser. O Álvaro saiu, entrou, está chegando o Álvaro aí. O que é que vocês veem aí, nesta imagem? Alguém quer falar o que vê nesta imagem? Duas pessoas? Posso até te dizer, mas ia pensar outras coisas. Isso é muito Duas importante. pessoas, né? Bem de frente a outra, parece que vão se beijar, Álvaro, é isso? Isso. É, duas mulheres querendo se beijar ou um cálice de vinho. Ah, um Ah, cálice no meio. Isso aí, cara. faz sentido. Então, qual é o simbólico real? A semiótica vai nos ajudar a fazer a interpretação. Então, Gestalt refere ao seu processo de dar forma, de configurar o que é colocado diante dos olhos, exposto ao olhar. Então, dentro dos olhos de quem está olhando, de uma criança que está olhando, o que pode significar para ela? Daí que vamos entender que a Gestalt, ou a psicologia da forma, surgiu no início do século XX e é diferente da Gestalt terapia. Trabalha com dois conceitos: supersoma e transponibilidade. De acordo com a teoria gestáltica, você pode ter conhecimento do todo por meio de suas partes, pois o todo é maior que a soma das duas partes. Portanto, A mais B não é simplesmente A mais B, mas sim um terceiro elemento, C, que possui características próprias. No segundo tempo, ela decorre de que o outro no espelho não é um outro real, mas uma imagem. Essa descoberta propicia que ela não mais procure se apoderar dessa imagem e lhe permite distinguir a imagem do outro da realidade do outro. Então, o passo seguinte é a dialetização dos dois momentos anteriores. Em primeiro lugar, ela já está segura de que o que aparece no espelho é apenas uma imagem. E que aquela imagem é a sua imagem, quando ela começa, então, a entender, o que permite a ela
se reconhecer e recuperar a dispersão do corpo esfacelado, que foi o corpo ausente da mãe, que ela não entendia, numa totalidade unificada, representação do próprio corpo. Quando ela começa, portanto, a fazer a sua identificação como ser. Porém, o estado do espelho, unicamente, não é suficiente para que o ser possa tomar posse do seu corpo, que só se constitui como tal, a partir de um corpo simbólico. O sujeito ainda precisa simbolizar a legalidade que rege a relação existente entre o objeto, a imagem, o espelho e o sujeito. E aí, para a criança, é uma confusão. À medida que ela vai fazendo essa identificação, é quando ela, então, começa a formar a sua identificação e aí começa a ter a formação de uma personalidade, que ainda vai ter que passar pelo processo do complexo de Édipo, que aí vem o superego, que são as leis e a ordem. Aí sim, começa a formar a personalidade da criança. Lá no Édipo, no primeiro momento, a problemática fálica situa-se sob a forma dialética do ser. A natureza do objeto fálico com a qual a criança se identifica confere um caráter imaginário a essa relação, uma vez que pressupõe a ausência da instância mediadora do pai. Contudo, apesar de não contar com a intervenção do pai, a relação se dá pela identificação fálica da criança como objeto de desejo da mãe. A estampa da criança, menino. Essa ilusão à mediação da castração e identificação do objeto fálico coloca numa posição dialética em ser ou não ser o falo. Novamente a questão to be or not to be. O segundo tempo, no Édipo, parte justamente dessa dialetização de ser ou não ser, o falo, introduzindo a dimensão paterna, que intervirá na relação mãe-criança-fala, sob a forma de privação. O pai é aquele que interdita a satisfação do impulso da criança, à medida que ela percebe que é para o pai que a mãe se dirige. Édipo funcionando forte. Ela quer a mãe, mas ela vai para o pai. A entrada do pai na relação intersubjetiva mãe-criança, como quem tem o direito àquilo que diz respeito à mãe, é vivida pela criança como uma frustração, uma castração. Aí, no plano imaginário, o pai, pura e simplesmente, intervém como privador da mãe. Ou seja, o que é aqui endereçado ao outro como demanda é remetido a um tribunal superior, é substituído como convém, pois sempre, sob certos aspectos, aquilo sobre o que interrogamos o outro, à medida que ele o percorre em toda a sua extensão. Enquanto no outro, esse outro do outro, isto é, a sua própria lei. E é a esse nível que se produz alguma coisa que faz com que o retorne à criança seja uma pura e simplesmente a lei do pai, enquanto imaginariamente concebida pelo sujeito como privando da mãe. O pai é o ladrão da mãe. Com essa descoberta, a criança significa o desejo da mãe como submetido à lei do desejo do outro, o que implica que seu próprio desejo depende de um objeto e o que o outro é suposto ter ou não ter. Tem-se aí a chave da relação do Édipo e de seu caráter essencial. A relação da mãe com a palavra do pai e com aquilo que ele é suposto possuir, que a satisfaz e regula o desejo que ela tem de um objeto que não é mais a criança, e sim o desejo pelo falo,
ela se remete ao desejo de um outro, reconhecendo a lei do pai como aquela que mediatiza seu próprio desejo. O pai que priva é o que apresenta a lei. Na foclusão, para situar a clínica da psicose, é necessário explicar o conceito fundamental de foclusão, cuja origem psicanalítica remete ao Weberfunk freudiano, de onde Lacan imprimiu seu sentido, tornando-a, para a teoria lacaniana, o conceito operatório da psicose. Ora, foclusão é aquela linha do borderline. É quando a pessoa ela exclui a sua realidade e vai para fora da realidade. Quando vai para fora da realidade, operatório da psicose, conceito da psicose. Portanto, forcluir ou foracluir consiste em expulsar alguém ou alguma coisa para fora dos limites de um reino, de um indivíduo, ou de um princípio abstrato, tal como a vida ou a liberdade. Foracluir implica também o lugar, qualquer que ele seja, do qual ser expulso, seja fechado para todo sempre. Não pode imaginar assim, não? Quanto processo de foraclusão, de forclusão que nós vemos aí nas ruas, moradores de ruas. Eles forcluíram de um ambiente familiar. Eles forcluíram de uma moradia, de uma casa. Entrou no estado operatório da psicose. Forcluir significa expulsar alguém para fora das leis da linguagem, para fora das leis aonde ele está inserido. É com a conotação do sem lugar. Oi. Professor, posso falar uma coisa que aconteceu ontem? Sim, por favor. Eu tava com as minhas amigas, né? Eram umas 5, 6 horas, né? Era tipo um restaurante, não, era um bar, na verdade, né? Tinha um lance de café e tal. E apareceu do nada um senhor, do qual ele me tocou atrás de mim, só que tipo, que eu não tinha visto ele. E aí ele começou a falar com a gente. Sabe como é que ele falava? Ma, 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 ma. E querendo, tipo, vender um lençol. Parecia ser um lençol, né? Mas era, tipo, pelo menos tinha a embalagem, né? E era ma, 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 ma. Tipo, eu até queria dar, sabe? Eu olhei para minhas amigas até pra gente não dar risada, né? Porque, tipo, era algo muito louco. Tipo, nunca aconteceu isso com a gente. Tipo, nunca vi alguém falando ma, 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 mas tentando falar sabe? Tipo, tentando passar alguma mensagem que a gente comprasse. Eu não sei se era de verdade, mas isso acontece porque realmente ele até pegou o carro depois e andou. Tipo, depois que ele foi embora, disse tchau e tal, né? E saiu dirigindo o carro. E aí? Ai, professor. Ai, eu tô falando a realidade. Desculpa. Sim, eu tô te ouvindo? Sim, Tipo, achei sim. muito estranho. Você fez alguma Até agora interpretação? a gente se olha, minhas amigas, assim, ó. Mamamá, mamamá. Que horror. O que Não, será que ele queria que dizer foi. na Mônica? Ai, professor, não era isso que você tá pensando. Não, ele não era um mamar, entre aspas, de mamar. Era outra coisa, sabe? Era um mamamã. Dava pra ver que não era isso. Era uma outra. Eu não lembro direito, mas era tipo assim. Mamamã, mamamã. Tipo que. Ai, professor, foi muito estranho. Ai, meu Deus. Ele parecia um cigano. Acho que ele era um cigano que tava nos tirando, né? E como é que você se sentiu? Eu tentei ser muito legal com ele, sabe? Inclusive, a minha amiga até conversou com ele. Inclusive, ele pediu, né, se ela tinha um marido, né? Se ela tinha. Porque o mamamá, ele pode mostrar a mão e dizer assim: ó, você tem anal, vamos dizer, um anel.
E ela, não, eu não sou casada. Legal. Enfim, a gente levou isso de boa, assim, mas, tipo, não é normal isso. Sim, com certeza. Ok, posso seguir? Não deve. Bom, Só tô falando que as pessoas são Legal, estranhas. muito bom. É Tá, com mas a você acha que. conotação Tá, do mas você sem. acha que essa parte de fora conclusão, fora conclusão, tem alguma coisa a ver com tudo isso? Pode ser? Não, é isso que eu tô. Por isso que eu tô botando essa informação. Sim, É por pode isso que eu ser, tô porque querendo o colocar. foco fluido, ele excluiu a lei, ele excluiu a sociedade. Exato. É isso aí. Então pode ser. Por isso que Sim, te era isso. lembrou, né, É, Mônica? por isso que eu coloquei isso. Não foi nada por dizer por nada, né? Sim, sim, mas tem tudo a ver. Então vamos lá. Com essa conotação do sem lugar, do sem destino, do errante, que o termo entrou para a psicanálise para designar o lugar dos loucos, dos verdadeiros presos do lado de fora, para aqueles que não encontram o seu lugar no inconsciente. Aliás, esse cara da mamamamá parecia com esse que está aparecendo aí, Mônica. Ei, Mônica. Professor, é muito parecido, porque apesar de ele tinha os dedos, quer dizer, uns dentes muito piores, assim, a boca dele É. era muito estranha, era muito assim. E as expressões. Exatamente, exatamente. É um pouco pior, tá? Só para avisar, Então, porque esse é um os dedos. concluído. Esse é um concluído. Exatamente. Então, a conclusão indica o tipo de negação envolvida no recalcamento, cuja consequência para o sujeito é o retorno no real, já que a negação se deu pela via do simbólico. A escolha de Lacan por traduzir o Verfunk, freudiana, por fora-clusão, tem a ver com a diferença que esse termo poderia marcar em relação aos outros mecanismos de defesa. Recalcamento, a renegação, a denegação. Mas tem também o deslocamento, distinguindo-se também da expulsão. Com a foraclusão, do nome do Pai, estamos diante de uma dupla falta. Primeiro, do significante, o nome do Pai, que marca e institui simbolicamente esse lugar. E a do próprio lugar, como lugar vazio, faltante pela ausência de um significante. Esse lugar vazio pode vir a ser ocupado ou não, num outro registro, no qual é levado a funcionar. Quando não houver foraclusão, o que deveria ser a parte simbólica do Pai vai deixar em seu lugar a parte real, a sua realidade externa. Se o sujeito encontrar o Pai real, quando o lugar está marcado pela ausência de significante, ele produzirá na cadeia de significações uma alteração delirante, no lugar de nenhuma resposta possível de sua parte. Portanto, uma alteração delirante, uma imaginação que sobe que é fantástica e que pode vir a ser uma realidade. Então, na realidade, ele está preso, que ainda não realizou a sua foraclusão. Ele está preso numa realidade em que ele está sendo reprimido. Vejamos alguns verbetes para a compreensão dessa teoria lacaniana. Outri, A, igual pequeno outro. Refere mais geralmente à mãe, mas não unicamente, tal como está situado no plano imaginário. Já falando desde o começo, o outro é a mãe. Outro barra outro, igual significado específico sempre ligado ao lugar e à função daqueles em relação aos quais é formado o desejo da criança. Então, o outro barra outro pode ser o significado específico entre o pai e a mãe, ou dos seus cuidadores.
Outro, altre, ou a, alude mais diretamente à alteridade, ou seja, a relação do sujeito com seu meio, com seu desejo e com os outros objetos. Mãe, pai, irmãos, tudo é outro, ou outros, através do mecanismo de identificação imaginária com esses outros. Não é isso que Lacan colocou tantos outros, né? E que a gente passa a compreender na visão lacaniana, na visão de Freud. O pequeno outro, uma mãe definida por Lacan, inalcançável em razão do tipo de desejo da criança, que implica um risco incestuoso. Portanto, a mãe não é alcançável sexualmente, mas existe o desejo. Portanto, se não é sexualmente, é o incesto. Fica assim representado no imaginário. Um pai pode ser representado no imaginário como complacente e ameaçador, ou feito à imagem e semelhança dele, filho. O grande outro, lugar simbólico que pode ser tanto um significante da lei, o nome é linguagem, o inconsciente, ou ainda Deus, superego, que determina o sujeito tanto inter como intra subjetivamente em sua relação com determinado desejo. O grande outro, quando evocado pela criança, impede que se perpetue a relação diádica com a mãe e estabelecendo os limites e as diferenças entre as gerações, filho e dos pais. Acting, ato, agirem, em Freud, sintomas através da ação motora. Para nós são act out, sintomas através da ação motora. Lembra que nós falamos do mecanismo act out? Aqueles sintomas que são além da ação motora? Recordar, repetir, elaborar. Automatismo da repetição. Substitui a compulsão à recordação. Em Freud, a inscrição da infusão sensorial produz excitação, provocando inscrições permanentes no córtex cerebral. Podendo se confundir entre si, aí acontece a doença, a neurose, imagens minêmicas, a acústica, a sinestesia, a de leitura e de escrita. Esse conjunto, 4 categorias de imagem, formam a representação palavra. Portanto, elas são captadas pela nossa capacidade de percepção sensorial de cada indivíduo. Lacan, ato é sempre um significante, e act out também é um significante. Acting é uma conduta assumida por um sujeito que tem uma mensagem para ser decifrada por aquele a quem é dirigida. Passagem ao ato, sem uma demanda de amor por parte de um sujeito que só consegue vencer seu desespero através de uma forma evacuativa. Portanto, a forma evacuativa é um acting. Afeto. Falamos de afeto desde o comecinho do nosso curso. A danada da mochila da vida que eu uso como metáfora. Né? Afeto em Freud significa os sentimentos que afetam. Afeições, mas também afecções, o psiquismo do sujeito. Aí vem a angústia. Afeto que não engana. O analista desvenda quais os afetos que afetam o paciente. O destino da pulsão é o da representação no ego. Porque a pulsão, ela só vai se manifestar através do ego. A pulsão vem do id. A pulsão vai se manifestar através do eu, em Lacan. O que determina a qualidade dos afetos são os significantes que estão amarrados às pulsões reprimidas.
Um acidente qualquer sofrido por uma criança pode ter sido reprimido com naturalidade, enquanto que em outra criança pode ter sido reprimido no inconsciente com o significante de que ele quase morreu. Duas situações semelhantes, banais, o afeto do tempo sujeito será a angústia de morte iminente, a sensação de que iria morrer. Reação instintual. Alienação, o sujeito sente o aprisionamento no desejo, no discurso e no corpo do outro. A imagem de si mesma, confundida com a imagem da mãe, que é a etapa do espelho. Até aprender a fazer aquela diferenciação de que a mãe é uma coisa, a mãe é outro e ele é outro. E a alucinação é etimo latino alien, é aquilo que é nosso. Alguém distante, apartado de si mesmo, é só dele. O amor, ligado às pulsões de vida e de morte, resulta de diversas formas de o sujeito amar e ser amado. Saber qual o vínculo de sadomasoquismo simbiótico narcisista alienado no outro, apoderamento e paixão. Aí, então, tudo isso compõe o chamado amor, né? Quando falamos de amor, nós falamos de eros. Vamos falar, portanto, de erotismo, sexualidade, pulsão de vida e tânatos, pulsões de morte. Lacan diz: narcisismo do amor humano, resultado do estado do espelho. Sim, narcisismo do amor humano, resultado do estado do espelho, quando ele começa a fazer a sua identificação como outro, o outro que ele existe. Ele precisa desenvolver esse narcisismo dele, se identificar, como é o mito de Narciso, que se apaixonou por sua imagem no lago, refletida no lago. A criança alienada no corpo e imagem, que a mãe lhe reflete, está sempre no posto sujeito aquilo que está amando no outro. E aí vem a demanda, necessidade vital do sujeito preencher o vazio, de um objeto faltante. O sujeito ama no outro o que lhe falta. A falta resulta da castração. O pai é o responsável pela lei da interdição. O tipo de amor pode representar uma constante procura inconsciente de um pai, que por uma compulsão à repetição acaba sendo o pai castrador. Lacan se ocupou sobre o amor considerando três aspectos: o narcisismo, amor humano resultante da etapa do espelho. Portanto, nós estamos diante do espelho, nós precisamos do nosso reforço narcísico, eu gostar da minha imagem, eu gostar de mim mesmo, isso é narcisismo, eu me achar bonito, me achar um cara legal. Onde a criança fica alienada no corpo e na imagem que a mãe lhe reflete dela. Desse modo, está sempre no próprio sujeito aquilo que ele está amando no outro. A demanda, esta alude a um desejo insaciável que se origina de uma necessidade vital do sujeito preencher o vazio de um objeto faltante, promovendo um tipo de amor em que o sujeito ama no outro, sobretudo aquilo que lhe falta, aquilo que se completa. Então, por que um casal se une? Porque um completa o outro, até determinado ponto, né? A falta, esta resulta de castração, o pai sendo responsável pela lei da interdição, resulta que o tipo de amor ou de alguma pessoa pode representar uma constante e às vezes desesperada procura inconsciente de um pai que, por uma compulsão à repetição,
acaba sendo um pai castrador. Essa situação é muito frequente aparecer na clínica. Quando nós fazemos essa identificação, aí sim, estamos conseguindo entender aquilo que está sendo o significante da fala da pessoa. Na angústia e ansiedade que toda a população tem, todas as pessoas têm, são manifestações clínicas de angústia. Angústia livre, que acompanha as neuroses traumáticas. Na situação clínica, é o afeto por excelência. Então, angústia e ansiedade é o afeto ou a falta. Aquilo que ele não está conseguindo provoca, portanto, angústia e ansiedade. No trabalho angústia e ansiedade, que a gente vê que é a falta por excelência, acompanha as neuroses, já passei para todos vocês a filosofia do sucesso de Napoleão Hill, né? Que as pessoas estão no conflito interno angustiadas. Ela não consegue passar numa prova que ela sabe. Porque ela está estigmatizada. E que ela não está olhando para o seu espelho e está com seu narciso elevado para que o seu ego esteja equilibrado. Ou, na linguagem de Lacan, o eu. A angústia automática, excesso de estímulos e excitações pulsionais que o ego da pessoa conseguiu processar. Situação traumática, ameaça do reprimido, irrompe na consciência, determinando a angústia. E a angústia sinal, a angústia e ansiedade, a angústia sinal, perigos iminentes, ansiedade. Sinal de alarme, situações banais são altamente ameaçadoras. Alarmada e alarmista de forma desproporcional ao risco. Angústia realista, perigo real. Desamparo, perda de amor, separação, superego, castração. Aí é uma angústia realista. Tem que passar pelo processo de luto com suas perdas. Na etapa do espelho, a cadeia de significantes, ou seja, a rede de significantes, uma das mais importantes de concepções de Lacan. Desde que nasce o sujeito, através do discurso dos educadores, passa a formar cadeia de significantes, na qual deverá estruturar-se, sendo justamente o inconsciente essa cadeia articulada. Lacan disse alguma coisa diferente aí de Freud? Como nas conexões dos fios de uma rede, os diversos significantes pelos fenômenos psíquicos do deslizamento se interconectam. Então, isso acontece lá na terra infância, a criancinha ainda que talvez não tenha nenhum ano, está se vendo na imagem do espelho, ela está brincando com a própria imagem. Começa a formar uma cadeia de significantes de que ela é um outro. No processo de deslizamento, processo mental que resulta do conjunto de mecanismos de defesa de deslocamento, que estão mecanismos de defesa de deslocamento em Freud, condensação e simbolização, que de forma análoga à dos sonhos, estão integrados em uma cadeia ou rede de significantes, mediante os quais funciona o inconsciente. Esse mecanismo, minha gente, remete um significante a outro, como decifrar uma carta enigmática, até ser conceitualizado com algum significado. Então, quando nós estamos com uma pessoa que ela está falando, simplesmente ouvir. Daí, voltamos para onde? Voltamos para a Associação Livre de Freud. Ouvir, ouvir, ouvir e ouvir.
tem tantos significantes que vai nos levar a um significado. Para decifrar o que está acontecendo naquela neurose que a pessoa está manifestando. Em Lacan, um deslocamento é o mecanismo pelo qual a energia psíquica pode deslizar de uma representação inconsciente a outra. Sim, é a mesma coisa, é o mecanismo de defesa em Freud, a qual esteja ligada por um vínculo associativo, se associa com alguma outra coisa. Substitui uma coisa por outra coisa. No inconsciente reina o processo primário, onde não há noção de lógica, de espaço, de tempo e causalidade, mas predomina um livre deslocamento. Este é o inconsciente. Porque o inconsciente é o mundo interno. Em Freud, o deslocamento, sonho. Conversão histérica, deslocamento do desejo para o corpo. Neurose obsessiva e fóbica, deslocamento da pulsão de uma representação para o pensamento. A metonímia, deslocamento, em Lacan, falta de contiguidade, falta de criação de um novo significante simbólico e a presença do mecanismo de deslocamento. O pensamento toma parte do todo, pode ser ele um acontecimento como se fosse a totalidade. E a metáfora, que a gente tem que usar bastante metáfora no nosso trabalho, substituição simbólica de um significante, similaridade com a noção de condensação por outro. A metáfora, ela tem essa capacidade imensa quando temos uma metáfora de acordo com a neurose que nós estamos identificando, porque a pessoa constrói imagens, ela faz um deslocamento, é metonímia. E quando ela forma essa imagem, aquilo passa para ela ter um conteúdo muito grande. Se você pedir para ela repetir a história de uma metáfora, ela vai falar nas palavras dela, distorcidas, que foi como ela entendeu. Em Lacan, exemplo, fogo pode ter 3 significados, conforme as associações que o sujeito vai lhe dar. Fogo, liga-se à fumaça, linguagem signa, porque estabelece uma presença imediata, visível e concreta, sem discriminação conceitual entre ambas. Fogo, substituído por calor, é metonímia, porque 2 conceitos estão ligados por uma continuidade sem simbolismo. Fogo, transmitir por paixão ardente. Oh, fogo, fogo no coração. Um fogo por outra pessoa, sexualidade. É metáfora, porque houve uma relação de semelhança simbólica, sobretudo a criação de um novo sentido, um sentido para aquela pessoa. Em Lacan, castração diferente do conceito em Freud. Lacan trata como uma operação simbólica que se refere ao falo, enquanto objeto imaginário não real. O temor de castração é normatizante e estruturante para a criança, porquanto proíbe o incesto e faz a necessária cunha interditora da dieta fusional da criança com a mãe. O que diz Freud? Na castração? Não o medo de perder o falo? E o desejo da menina de que ela venha a ter um falo? Ela se sente castrada? Então, Lacan só uma maneira diferente de falar aqui, que é a mesma coisa. A assunção da castração simbólica, ou seja, o assumir desta operação por parte da criança, promove a falta que cria o desejo. Então, não mais necessitando desse desejo de estar subordinado aos desejos da mãe ou submetido aos desejos do pai.
Uma castração simbólica que ela está se livrando de uma situação dessa, ela assumindo essa operação por parte da criança. Ô, professor, Mônica, Diga, amor. essa parte do falo, eu fico pensando, porque a menina, tudo bem, ela quer usar o falo e tudo mais. Mas tem muito menino que quer o mesmo falo, apesar de ter um falo. Sim. Essa é a questão, assim, sabe, que eu não consigo entender. Claro, aí tem a parte do Lacan, do significado, tarará, tarará. Mas existe isso também. A pessoa tem o falo, mas ela quer outro falo. Então, o menino ele tem o falo, mas ele ainda não sabe para que serve o falo. Para ele é um pipi para fazer xixi. Mas quando Não, mexe no... professor, eu falo de homem inteiro, homem já maduro. Ah, tá. Então, o homem já maduro, o que você quer dizer com isso? Do tesão que ele tem? Da sexualidade dele? Não, eu fico pensando que alguma menina dentro dele, talvez uma criança dentro dele, que é mais, talvez, infantil, menina, que apesar de ter o falo, ela quer mais falo. Tá. Mônica, lembra no transcorrer das nossas aulas em que a criança não morre dentro de nós? Não, é exatamente isso que a minha explicação é essa. Só pode Uhum. ser isso, entendeu? Sim, Eu acho. isso. A criança não morre dentro de nós, e quando nós reprimimos, nós restringimos o prazer dessa criança, manifesta a neurose. Uhum, Essa criança só vai morrer quando a pessoa morrer. Ela sempre vai existir dentro dela. sim. Isso é tão interessante, você pode observar quando você conversa com as pessoas idosas, que elas vão perdendo a noção da realidade, do aqui e agora. Mas quando você faz uma pergunta para ela sobre a pequena infância, ela lembra aquilo com uma paixão enorme. A criança está viva, É verdade, é verdade. não é isso? Sim. Quando você conversa com uma pessoa que está começando o mal de Alzheimer, que praticamente não te reconhece, e você começa a falar da criança, ela começa a lembrar das coisas da infância. Ela já perdeu a memória do aqui e agora, mas a criança está viva lá dentro dela. Ela começa a lembrar de tal forma que ela fala, até se emociona, pode chorar, pode rir. Já observou isso, Mônica? Muito, na verdade, eu tô querendo dizer, então, que existe uma criança que Existe. ela não tem vamos dizer, um gênero em si Sim. sobre. Existe uma criança e você precisa satisfazer essa criança que está dentro de você. Tá, tá. É bem isso mesmo. Legal? Entendi. Para Lacan, no período de 12 aos 18 meses, na terceira fase da etapa do espelho, lembra lá? Um ano e meio, a etapa do espelho, terceira fase. Em situações normais, a criança assume a castração. Que interessante isso. Diferente de Freud, ele se refere à função do pai como portador da lei, que interdita e normatiza o limite de relação diática simbiótica com a mãe do seu filho. Ora, porque aos 12, 18 meses, a criança quer 100% a mãe para ela, mas a mãe vai dormir com o pai. Eles já estão noutros, eles já estão também no todo o seu poder da sexualidade, novamente, das transas. Então, ela se sente interditada. Interditada por quem? Pelo pai. Então, você está castrando dela o prazer de ter a mãe. Está castrando dessa criança a mãe com seu filho. E quem está castrando? É o pai. Essa castração paterna por parte do filho constitui um registro simbólico, o ingresso no triângulo edípico propriamente dito. Está começando a entrar num triângulo edípico,
o qual se manifesta, segundo Freud, a partir do terceiro ano de vida, com a identificação da sexualidade. Além de representar o grande desafio, as ilusões narcísicas que foram forjadas no registro imaginário nas fases anteriores, principalmente na fase do espelho. Para Lacan, existe apenas o período edípico, visto que para ele o pai já está presente para o bebê, pelo psiquismo da mãe, tal como ela tem a representação do seu próprio pai. Vamos a um caso concreto que já foi passado para vocês, de um amigo meu aqui do Balneário Camboriú, Eduardo Torto. Aquela criancinha toda aleijada, e que a mãe disse para ele: você tem duas escolhas na vida. Usar as suas potencialidades e ser alguém, ou ficar na cadeira de roda andando por aí pedindo esmolas. E ele, com toda aquela dificuldade dele, como a mãe mostrou para ele que ele poderia ser algo mais, a primeira profissão que ele desenvolveu, sem ter movimento dos braços, ele não tem pernas, ele é totalmente dependente para tudo. A primeira profissão foi ser arquiteto. Já tem livros que ele escreveu, que ele escreve com os pés. Ele se casou, tem 2 filhos. Anda de moto. No entanto, para ele subir na moto, alguém tem que colocar ele na moto. Ele não consegue subir. Para tirar da moto, tem que pegar ele no colo. Uma ocasião, ele foi fazer uma palestra para um grupo de alunos que eu tinha lá no comecinho, lá em Itajaí. E foi uma coisa assim espetacular. A maioria eram mulheres, né? Elas ficaram deslumbradas de ver aquilo, a história dele. Aí, quando ele foi embora, aí uma das alunas perguntou assim para mim: mas, professor, como é que ele faz sexo com a esposa dele? Eles têm 2 filhos. Eu respondi para ela: você perdeu uma excelente oportunidade de perguntar para ele, não é? Por quê? Ainda não estava sem vergonha, estava aprendendo a ficar sem vergonha de pagar mico, de fazer perguntas. Interessante, não? Então, aqui nós estamos falando dessa função da castração, estamos falando da aceitação da castração, parte do pai e do filho, registro simbólico, assim por diante. E o que essa mãe fez com esse cara? Simplesmente espetacular. Aqueles que não assistiram ainda, entra lá no YouTube, Torto, Eduardo Torto. Isso vamos ver que coisa fantástica. O que isso modifica a vida do adulto, a forma da criação lá da sua origem, desde pequenininho. Não importa qual a sua condição física. Então, na fase do espelho, a mãe criou nele uma imagem bonita. Ele se acha bonito. E lá, então, para Lacan, existe apenas o período edípico, visto que para ele o pai já está presente para o bebê pelo psiquismo da mãe. É algo meio parecido lá com a Melanie Klein, né? Tal como ela tem a representação do seu próprio pai. Aí cada um fica com a sua teoria, pode se ajeitar um pouquinho disso aqui, mas entendemos do outro lado a visão de Freud. Então, mecanismos de defesa. Lacan aprofundou a defesa referente à negação, cunhar a exclusão, grau máximo de negação. É negar a realidade, aí é concluir psicose. Demanda, necessidade, o mínimo necessário para a sobrevivência física e psíquica. Desejo, necessidade satisfeita por prazer e gozo, que o sujeito quer voltar a experimentar. Ora, não são pulsões? Demanda, pedido de reconhecimento e amor
preencher um antigo e profundo vazio da origem narcisista. Evidencia na criança, portanto, cuja demanda não tem por finalidade a demanda de objeto que está reclamando. No imaginário, seu pronto atendimento é prova de que é amada. Lacan aprofundou a defesa referente à negação. Voltando aqui, cunhar para a oclusão. Não, acabei de falar isso, repeti o slide. Ok. Então, tá bom então? Tudo entendido? Este aí está concluído? Está, né? Mais ou menos. Mais ou menos. Obrigado. Amanhã, 19h45, estaremos aqui de novo com a segunda parte desse nosso encontro. Eu vou tirar os slides, portanto, para que a gente possa conversar. Vamos lá. Ai, ai. Eu estava vendo o perfil aqui do Eduardo Torto, não conhecia ele, o Antônio. Sim. Legal. Estava vendo o quê? O perfil dele, do Eduardo Torto, né? Você estava vendo aí agora? Eu Aham. conheço a história dele, ele tem vários vídeos aí com a história dele, é simplesmente formidável. O primeiro Legal. livro dele é o Borbulhos. Uhum. Interessante. É muito interessante. E tem outros assim no mundo também, ele não é único, né? Sim, sim, Mas sim. esse é um exemplo vivo que está aqui no Balneário Camboriú. Uhum. Ele foi vereador, ele foi presidente da O Fundação vereador, né? Cultural. Aham. Uns exemplos Uhum. bacanas. Então, foi o Estado do Espelho muito bem trabalhado pela mãe, né? Aham. A importância de uma mãe, cara. Nossa Senhora. A mãe como se diz, uma mãe equilibrada, né? Uma boa Sim, mãe já sim. é uma... Inteligente. Uhum. Isso aí. Eu gosto de usar a analogia da semente, né? Que a mulher tem o útero, que seria a terra, e o homem tem a semente. Sim. Eu acho que precisa dos dois, sabe? Apesar da mulher, ela ter que aguentar, tipo, ela já é mãe a partir do momento que começa vamos dizer, a criança, enfim, a semente entrou no útero, a Sim. coisa funciona já ali, mas de qualquer forma, depende, vamos dizer, se a gente for falar da neurociência, depende também a qualidade da semente, né, professor? Sim. Por mais que seja uma boa mãe, a semente, às vezes, ela não é muito boa. E todo o ambiente em que a criança ela vai se desenvolvendo tem uma influência muito grande, né, Mônica? É. É bem isso aí. Ok. Álvaro? Olá, me conta, o pai ladrão da mãe é uma forma de castração? Como é que é? O pai ladrão da mãe? Pai ladrão da mãe é uma Sim, forma de castração. é uma castração, é uma frustração. É isso mesmo. Beleza. Bem colocado. Alguém mais? Se não há mais nada, uma ótima noite. Se vocês vão falar, não entendi bolupas, eu vou dizer, eu também não. E vamos assim mesmo. Agora deixar o inconsciente trabalhar no sono. Isso aí, né, Marcelo?
Uma ótima noite para Tchau, todos vocês. gente. Muito obrigado pela Obrigada a presença. vocês. Obrigado, pessoal. Boa noite, colegas. Obrigadão. Abraço. Nossa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.